Boa noite, amigos e amigas. É um grande prazer estarmos novamente reunidos nesse nível intermediário do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch. Nós estamos, para os amigos que esqueceram, devido a um mês de férias quase, no curso Primavera 2016. E nesse nível intermediário, vocês vão começar a se deparar com uma Kabbalah mais técnica. Nós vamos iniciar o estudo da estrutura da criação. Então, é um estudo que exige muita paciência, muita calma e principalmente que os amigos se esforcem mais do que o nível fundamental. Por quê? Porque na medida que os amigos perderem algumas aulas, perderem algumas sequências, vai ser difícil de conseguir retomar o ponto onde nós estamos. Porque tudo uma sequência que nós vamos começar desde o pensamento da criação, o nível mais elevado que possa existir, o princípio de tudo, de onde tudo começou a criação, e nós vamos chegar até o nosso mundo. E nisso nós vamos estudar uma série de coisas, amigos. Vamos estudar os mundos espirituais, Sfirot, parte Sufim, vamos estudar sobre conceitos de luz e vaso, Então, é importante que os amigos assistam, como nós já falamos no nível fundamental, a aula de domingo, que é a aula teórica, que nós estamos dublando para vocês da aula que os amigos dão no Chile, aos domingos, em espanhol. E venham para essa lição de terça-feira com o máximo possível de dúvidas e perguntas, para que essas dúvidas também não sejam, digamos, não esclarecidas, ou os amigos guardem para si dúvidas, porque quando nós chegarmos num nível lá pela intermediária, na metade, perdão, do nível intermediário para o final, quando a coisa fica realmente mais difícil ainda no sentido de termos técnicos, os amigos possam daqui a pouco se sentir desmotivados. Lógico que nós não temos o objetivo, amigos, no nível intermediário, de estudarmos a estrutura da criação profunda. Nós vamos passar para vocês o resumo do resumo do resumo. O que eu quero dizer? Toda essa estrutura da criação, dos mundos, de onde tudo começou, todas as 4 fases da luz direta, etc, etc, tudo isso nós tiramos de um livro chamado Talmud Esser Sfirot, que em hebraico significa o estudo das 10 Sfirot. O Talmud Esser Sfirot, ele foi escrito pelo grande cabalista Yehuda Shlag, o Baal HaSulam, que nós falamos bastante o semestre passado, o maior cabalista do século passado. Então, o que o Baal HaSulam fez? Ele pegou todo o livro chamado A Árvore da Vida, do grande cabalista Isaac Luria, do século XVI, que viveu em Safed por volta de 1550, e este livro, A Árvore da Vida, nele o Ari descreve toda a criação, toda essa estrutura da criação. E o Baal HaSulam, ele pegou todo esse livro e fez uma interpretação mais próxima da nossa geração, porque isso a gente também estudou no nível fundamental, em que nós temos cabalistas, que em cada geração vão trazendo atualizações do mesmo conhecimento cabalístico, porém mais adequado para a geração em que estão vivendo. Então, se nós pegarmos desde Adão, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Rabi Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, passando pelo Ari, passando por Baal HaSulam e o Rabash, nós temos um conhecimento cabalístico que sofre uma atualização de modo que a geração onde esses cabalistas vivam consigam entender essa mensagem que a Kabbalah quer passar.
Então, o Baal HaSulam pegou a Árvore da Vida, o livro Árvore da Vida, né, e fez uma interpretação, esmiuçou, tornou mais palatável, mais fácil, digamos assim, para nós compreendermos, porque a linguagem do Ari realmente é uma linguagem mais profunda e densa, exige níveis de realização espiritual muito elevados. Então, o Baal HaSulam fez uma interpretação, uma atualização para que nós pudéssemos entender. Bom, parece simples. Só que o Talmud Esser Sefirot também são inúmeros volumes que nós não temos como, no nível intermediário, estudarmos. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, né, um livro chamado Pitirá, que é esse aqui, nós temos ele só em inglês. Nós temos também a tradução em português no Kabbalah para o estudante. Então, aqui está Pitirá, que significa abertura à sabedoria da Kabbalah, que é uma introdução ao Talmud Esser Sefirot. Então, essa Pitirá, o Baal HaSulam, com comentários do Rav Michael Leitman, faz um resumo desses inúmeros volumes que são o Talmud Esser Sefirot, o TES, né, que a gente dá esse nome abreviado para o estudo das 10 Sefirot, e faz um resumo de toda essa estrutura da criação. Bom, mas como vocês também podem ver, é um enorme livro, né? Então, o que nós fizemos? Nós resumimos a Pitirá nesse livrinho aqui chamado Mundos Superiores, que aqui nós estamos com a cópia da edição em espanhol. Em português, o que nós temos? Nós temos ele também, aqui está, Mundos Superiores, a estrutura da realidade segundo a Kabbalah. Então, esse vai ser o livro de cabeceira, o livro que nós vamos usar como base para estudarmos o nível intermediário nessa parte que diz respeito à estrutura da criação. Então, nós vamos enviar para os amigos extratos, né, referentes às lições. Assim como nós tínhamos uma introdução à sabedoria da Kabbalah no nível fundamental, no nível intermediário nós vamos usar os mundos superiores. Então, só para vocês terem uma ideia, então é como esse nível intermediário é o resumo do resumo do resumo. Nós não queremos aqui nos aprofundarmos, nós queremos dar o esboço geral da estrutura da criação, os conceitos fundamentais e importantes, de modo que vocês possam, depois do nível intermediário, quando vocês entrarem no grupo jovem, que é o grupo de novatos, e depois entrarem em algum grupo físico ou algum grupo de Kabbalah, possam assistir de forma tranquila, né, uma lição de Kabbalah do Bnei Baruch dada pelo Rav Michael Leitman sobre a estrutura da criação. Vão entender quando daqui a pouco ele fala sobre o mundo de Adam Kadmon, vão entender quando ele daqui a pouco fala sobre um tipo de luz chamada Or Roser, Or Yashar, etc, etc. Então, quando falarem sobre Tzimtzum, restrição, então o objetivo aqui é nós falarmos da estrutura da criação de uma forma mais geral, mas bem escalonada, com paciência, de modo que vocês consigam, né, sair desse nível intermediário com pelo menos um esboço geral de como é essa descida, que assim nós também damos o nome, né, da estrutura da criação, desde o pensamento da criação até o nosso mundo. Tá ok? Bom, pedimos também, como sempre, que os amigos não se esqueçam de, quando estiverem na lição, deixarem os seus microfones no mudo. Temos também o chat aqui ao lado, os amigos podem se identificar, é sempre bom, de modo que nós vamos nos conhecendo ainda mais. E vocês têm o mesmo chat para fazerem perguntas, trazerem dúvidas, e esse é o objetivo principal da lição de terça, esclarecer dúvidas e perguntas com respeito à lição teórica de domingo, que nós traduzimos para vocês, e a gente sempre espera que os amigos já tenham assistido essa lição para assistir a lição de terça-feira.
Então, aonde que nós estamos nesse nível intermediário propriamente dito? Vamos ver aqui. Então, nós já tivemos 2 aulas. A primeira aula, que é o que nós vamos hoje fazer o resumo e também aprofundar outros assuntos, foi dada no domingo, dia 8 de janeiro, sobre luz e vaso. Como nós sempre damos esse tempo de 1 semana para a aula ser traduzida, para os amigos poderem assistir com calma a lição, né, lerem o trecho do livro, né, já houve a segunda lição, anteontem, sobre as 4 fases da luz direta, que já foi traduzida, até amanhã vai ser enviada para os amigos. Então hoje nós vamos fazer a primeira lição ao vivo, né, referente à lição número 1. Tá ok? O que mais nós queremos colocar aqui para os amigos referente a os assuntos gerais? É importante também, amigos, nós vamos tentar utilizar essa lição de terça-feira para dar também alguns conhecimentos a respeito do homem, do ser humano, e como que ele é formado, quais são os elementos que compõem esse ser humano e a sua interação no ambiente que vive. Então nós vamos começar a falar um pouquinho de nós, né? Nós vamos tentar trazer um pouco desse conhecimento cabalístico para o nosso dia a dia. Então nós não vamos utilizar a lição de terça-feira apenas para falar de estrutura da criação. Às vezes não vai dar tempo, né, para nós falarmos dessa outra parte, às vezes vai dar, então nós vamos sempre ter um pouco de paciência, às vezes nós vamos encurtar um pouco sobre a estrutura da criação, enfim, vamos tentar também utilizar essa parte de terça-feira para conversarmos um pouquinho sobre vários aspectos do ser humano na sociedade, na família, no ambiente de trabalho, quem nós somos, e também lá pela metade para o fim desse nível intermediário, vamos começar a falar também de grandes conceitos e ferramentas que nós utilizamos na Kabbalah, como os livros, vamos falar um pouquinho sobre o Zohar, vamos falar um pouquinho também sobre o grupo, isso tudo de modo a introduzir já grandes assuntos que vocês vão estudar no nível avançado, que é o nível jovem ou nível de novatos, em que vocês vão essencialmente trabalhar com aspectos práticos da Kabbalah realmente, ok? Então vamos ver quem está conosco hoje. Então nós temos o grande Clebson, de Praia Grande, a Su, nossa amiga, né, coordenadora também, todo mundo já sabe, eu, Marcelo Pinto, não me apresentei, mas vocês já me conhecem no nível anterior, e a Su de São Paulo, nós somos os coordenadores do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch. Temos também o Paulo Correia de São Paulo, a Malu de São Paulo, a Clarice de Teutônia aqui do Rio Grande do Sul, mesmo estado que eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quem mais nós temos? O Leandro de Petrópolis, o Eduardo de Três Lagoas, Minas Gerais, a Wanda de Lisboa, a grande Wanda. A Wanda deve estar agora com umas 2 horas, aí 11 da noite, 11h15 já. Um grande prazer aí, já ficando conosco no fim do dia. A Andréia da Bahia, o Tiago de Goiânia, Mariana do Rio, Arildo do Paraná. Bom, muito bom, amigos. Vamos juntos aí nessa caminhada. Então, o que nós queremos basicamente estudar, né, nesse nível intermediário? Se nós pegarmos o conhecido diagrama de 3 flechas, que a gente estudou a exaustão no nível fundamental, vamos colocar aqui de novo, aqui está ele. Então nós sempre começamos do lado direito, né? Se nós pegarmos o lado direito aqui, o que nós temos? Nós temos o pensamento da criação em cima, certo? Que seria a fase número 1, ou fase A. Depois essa flecha de cima para baixo, no lado direito, que diz queda de cima para baixo. Então foi quando houve essa separação entre
criador e criatura, ou entre or, que significa luz em hebraico, e kli, que significa vaso, ou entre prazer e desejo. Enfim, houve essa separação e o surgimento, né, do nosso mundo, que é essa segunda flecha da direita para a esquerda, essa grande flecha embaixo, que significa a evolução do nosso mundo. E seria a fase número 2. E a fase número 3 é a terceira flecha de baixo para cima à esquerda, onde está dizendo subida de baixo para cima, ou fim da correção. Então, esse modelo, amigos, é o modelo que vocês vão ver em todo o estudo cabalístico. Né? São 3 fases que nós temos. Uma primeira fase em que esse desejo foi criado, né? Foi preenchido pela luz e estava junto com essa luz. Depois houve todo um desprendimento e separação, né? Uma ocultação da ação da luz sobre esse desejo, que é o que nós vamos estudar, essa flechinha da direita aqui, de cima para baixo, queda de cima para baixo. Depois, a evolução no nosso mundo, que é a ocultação total da luz, né? Nós não temos nenhuma percepção da luz do Criador, da qualidade de doação, dessa propriedade sobre nós. E, por fim, a ascensão, né? O caminho de retorno, a subida da escada, né? De baixo para cima, que é a fase número 3. Então, nós vamos nos deter nessa primeira flecha. Esse é o objetivo fundamental. Aqui nós temos um outro desenho, também tomado do semestre passado, em que nós temos esse mesmo modelo de 3 flechas. Então nós temos lá, de cima para baixo, né, o surgimento de mundos, o mundo de Aden-Kadmon, Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá, certo? Depois, essa grande flecha aqui embaixo, em que nós temos, né, este mundo, que são os desenvolvimentos dos desejos físicos, depois de posse, honra, conhecimento e espiritualidade, surgimento do ponto no coração e depois, né, a subida de baixo para cima. Bom, então, o que foi falado na lição número 1? A lição número 1 é geralmente uma lição geral, a gente ainda não vai se aprofundar muito, diferente da lição número 2, né, que é sobre as 4 fases da luz direta, em que vamos aprofundar um pouco mais aquela lição que foi dada no nível fundamental, sobre as 4 fases da luz direta. Vamos já falar também um pouquinho sobre noção de Sefirot, noção de luz, quais são as Sefirot, quais são as luzes, né? E qual a diferença entre Sefirot e luzes. Nessa primeira lição, nós basicamente vamos aprofundar esses 2 elementos que são, em resumo, tudo o que existe na criação. Sempre que houver alguma dúvida, quando você está estudando alguma coisa de Kabbalah, sempre que você ficar perdido em algum assunto, você não pode esquecer que só existem 2 elementos em toda a criação. O Criador, certo? Ou a luz, ou a qualidade de doação, ou prazer, ou natureza, ou Elohim, seja lá o que você quiser falar. Esse é aquele grande elemento que nós desenhamos várias vezes para vocês, que na Kabbalah nós denominamos de que forma? Nós denominamos através da flecha, certo? Então, essa grande flecha, né, de cima para baixo, na Kabbalah recebe esse nome, certo? Então, aqui nós temos o quê? Luz, que também tem a mesma denominação como a gente falou. Criador, atributo de doação, prazer, certo? E em hebraico, vou colocar um pouquinho mais fino, tem essa denominação, or. Certo? Então, esse é o, digamos assim, o princípio de tudo. Não é? Se nós pegarmos
o poema do Ari sobre a árvore da vida, ele vai dizer, no princípio existia apenas a luz infinita, simples e única que preenchia tudo. Ok? Qual o segundo elemento? O vaso. Certo? De novo, em Kabbalah vocês vão ouvir falar sobre vaso, que é igual a criatura, que é igual a recepção, certo? Que é igual a desejo, que em hebraico significa Kli. Tá ok? Então esses, basicamente, é tudo que se resume à estrutura da criação. Bom, Marcelo, mas aí parece simples. Não, não é simples. Por quê? Porque é a partir da interação dessa luz com esse vaso é que vai haver o surgimento de tudo que nós conhecemos, como, por exemplo, os mundos, certo? Que nada mais é do que o quê? A ocultação, a separação entre a luz e o vaso. De maneira resumida, né, amigos? Hoje é só uma introdução. Então, se nós tínhamos o princípio da criação, né, esse vaso que foi criado por essa luz, sendo totalmente preenchido por essa luz internamente, e a sua volta também somente luz, vamos fazer um desenho aqui, como se tudo fosse somente luz, o afastamento, a separação do vaso em relação à luz é daí que surgem os mundos. Adam Kadmon, Atzilut, e os mundos de Biá, né? Beriá, Yetzirá e Asiá. Certo? Depois nós vamos ver, né, quando a luz ela entra no vaso, quando a luz sai do vaso, como é que se denomina essa ação, como é que o vaso começa a interagir com a luz, e com isso ele resolve não só receber, mas também doar. Então tudo o que nós vamos falar vai acabar sempre voltando a esse princípio, né, da interação entre luz e vaso. Ok? Vamos utilizar um pouquinho, na aula de hoje principalmente, algumas coisas tiradas, né, da Pitirá, de novo, a introdução, né, a abertura à sabedoria da Kabbalah, algumas coisas que o Baruch HaSulam nos fala sobre esse princípio, sobre esse surgimento da luz, né, como que houve também o surgimento a partir dessa luz do desejo de receber, ok? Então vamos colocar aqui para os amigos. Então o Baruch HaSulam, bem no início dessa Pitirá, o prefácio, ou a abertura da sabedoria da Kabbalah, ele diz o seguinte: o pensamento da criação consistia em deleitar as criaturas de acordo com sua abundante generosidade. Por essa razão, se imprimiu nas almas um grande anseio, um grande desejo de receber a abundância desse pensamento da criação. Isso se deve ao fato do desejo de receber ser o Kli, para a medida do deleite nessa abundância, já que a medida e a força do desejo de receber a abundância correspondem precisamente à medida de prazer e deleite na abundância. E estão tão interconectadas que são indivisíveis, exceto quanto ao que o prazer se relaciona com a abundância e o grande desejo de receber abundância se relaciona com o receptor.
Então, tudo que o Borra Sulam falou foi aquilo que a gente falou com vocês. Quando a gente fala em criatura, quando a gente fala em desejo de receber, quando a gente fala em criação, nós não podemos esquecer que a grande matéria da criação é o desejo de receber. É ele. Por mais que nós hoje vejamos corpos, por exemplo, quem está conosco aqui hoje? Vamos colocar os amigos. Nós temos o Paulo, o Marcelo, o Clepson, a Sandra, a Maria Luísa, o Eduardo, o Roberto, o Leandro, etc. 24 amigos até agora, tá ok? Na verdade, se nós tirarmos a besta, a nossa parte animal, nós somos desejo de receber. Né? Cada um com as suas particularidades, cada um com níveis diferentes de qualidades e intensidades dos seus desejos de receber, mas no resumo nós somos um grande monte de desejo de receber. E isso é a grande matéria da criação. Essa é a grande qualidade, certo? E é a grande essência de toda a criação. E o que esse desejo de receber busca? Busca prazer. Então, por mais também que hoje nós podemos falar assim, ah, Marcelo, mas o que eu busco é dinheiro. Ah, o que eu busco são meus prazeres físicos lá, sexuais, comer, dormir, ter um abrigo, uma proteção, ou eu busco conhecimento. Em essência, amigos, a origem de todos esses prazeres que nós estamos buscando é a luz. Ela é o grande prazer. É que como nós estamos num nível de ocultação completa, nós não conseguimos ver que por trás desses prazeres que hoje são efêmeros, a essência de tudo que dá prazer para nós é a luz. Ou, né, o que a gente chama de criador, desejo de doar, natureza, Elohim, Or, seja lá o que for. É isso que nós estamos buscando. Por quê? Porque os cabalistas nos ensinam que o pensamento da criação, aquela primeira flecha lá no mundo de Ensof, né, no mundo infinito ou sem fim, como vocês quiserem chamar, né, o que os cabalistas nos ensinam que esse pensamento primordial da criação era o de fazer o bem e preencher todas as criaturas com prazer. Esse é o objetivo principal. E uma vez nós já tivemos dentro desse grande desejo de receber, desse grande vaso, toda a luz da criação o preenchendo, certo? Depois ela foi expulsa, ela saiu, essa luz, por motivos que nós vamos estudar, mas ficaram reminiscências, reshimot, lembranças desse prazer. Então, tudo que nós buscamos e nós ansiamos e nós desejamos, seja a vestimenta que for vestida, como a gente falou, aqueles 4 desejos que nós conhecemos aqui desse plano, os desejos pessoais de sexo, sono, fome e abrigo, depois os desejos sociais que começam com os desejos por dinheiro, né, e trocas, depois o desejo por poder, fama e honra, e o 4º desejo por conhecimento. Eles podem estar revestidos por tudo isso aí, mas no fundo a origem e o princípio de tudo é essa luz que um dia preencheu esse vaso e lhe deu prazer. E nós estamos buscando isso, mesmo que seja inconscientemente, através do despertar dessas Reshimot. Certo? O objetivo de estudar a Kabbalah, o que é? É nós despertarmos mais rapidamente essas Reshimot através do trabalho em grupo e da ação da luz e do conhecimento que os cabalistas nos dão, de modo que nós possamos acelerar esse processo e nos desenvolvermos espiritualmente, como a gente ensinou no finzinho do nível fundamental, de forma, né, acelerada e não em seu tempo, né, de modo que nós diminuamos o máximo possível os golpes e sofrimentos decorrentes de um desenvolvimento inconsciente e ter um desenvolvimento mais consciente. Bom, então o que o Borra Sulam quis falar aqui nessa primeira, que ele falou sobre o pensamento da criação, que consiste em deleitar as criaturas, né, ou suas criações, de acordo com abundante generosidade. É que a meta da criação é essa. No fim, se nós pudéssemos resumir a meta da criação, é nós recebermos
a abundância que o Criador quer nos dar. E daí vem também a própria origem da palavra Kabbalah. Né? Kabbalah significa recepção. É como que nós vamos aprender a receber a luz do Criador de uma maneira em que nós não anulemos o nosso desejo. Porque se vocês se lembram, né, o grande problema da materialidade é o quê? É qual? Que seja qual for o desejo que eu tiver aqui, ele não consegue ser um desejo permanente, certo? A gente não consegue manter um desejo contínuo. E pior, no momento que esse desejo ele é satisfeito, ou seja, entra em contato com o prazer, há uma diminuição do meu desejo. Inclusive, pode ocorrer até uma anulação total desse desejo ou até uma rejeição do prazer que eu estou recebendo. É aquela velha analogia que a gente fala, aquela historinha que a gente já falou várias vezes, vamos tentar desenhar então aqui para os amigos. Então, se nós pegarmos, né, o prazer desenhado aqui na flecha e o nosso vaso. Então, vamos pegar aqui. Agora nós já estamos, né, 9h30 da noite, horário de verão. Digamos que o prazer aqui seja qual? Pizza. Certo? Vamos pegar um exemplo. Lógico, nós estamos falando de materialidade, certo? E qual é o desejo? Fome. Certo? Um desejo bem básico nosso. Eu estou com fome. Qual é o problema? No momento que essa pizza vai entrando, então digamos que entrou aqui a primeira fatia. Ótimo. Me deu um monte de prazer. Fiquei satisfeito. Mas já diminuiu meu desejo, ou seja, diminuiu a minha fome. Segundo pedaço. Me deu prazer, mas não como o primeiro, que foi aquele pedaço de pizza, né? Matou a fome. Foi um grande prazer. Diminuiu meu desejo. E assim sucessivamente. Vamos pegar aqui um ser humano normal, né? Lá pelo 5º pedaço de pizza, deu prazer, mas acabou meu desejo. 6º pedaço, nem me fala em pizza. 10º pedaço, eu quero vomitar tudo que eu comi. Né? Já não quero nem me fala em pizza. Então esse é o grande problema, né, amigos? Que prazer ou luz e desejo ou vaso, eles se anulam enquanto nós estamos aqui. E isso vocês podem transportar para qualquer exemplo, desde um exemplo pequeno, assim, banal, como a fome, até um desejo muito grande, né? Um desejo, sei lá, de comprar uma Ferrari. Você vai, né, ter aquele desejo que você vai tendo por ter a Ferrari, vai juntar dinheiro e tudo, vai comprar a Ferrari e vai chegar uma hora que vai passar, né? Eu tenho uma Ferrari ali, ótimo, dá umas voltas, né? Passou, logo vai ser anulado. Então, o objetivo que o Baha 'Ullam está querendo nos dizer é que o pensamento da criação tem como meta, né, nos dar essa abundância, nos dar esse prazer, que nós possamos receber como criaturas, como desejo de receber, como vaso, certo? Mas que para isso nós vamos precisar passar por uma ocultação. Essa ocultação vai ser necessária. Então, quando nós falamos de estrutura da criação, de separação dessa luz e desse vaso e a criação dos mundos, por que que houve essa necessidade? Porque esse desejo de receber tem que se desenvolver, primeiro ele tem que amadurecer. Ele vai ter que aprender a descobrir quem ele é, né? O que eu desejo receber sou. Né? Isso, lógico, nós estamos falando de maneira metafórica. O que é esse desejo de receber? Para isso, ele tem que se afastar da luz, porque senão ele nunca vai poder saber o que é a luz e o que é ele, certo? Então,
Tem que haver uma separação, um distanciamento, uma ocultação da ação dessa luz, de modo que o desejo de receber aprenda a saber quem ele é e também possa não sofrer a ação coerciva da luz. Porque vocês imaginem, né? Se você fica sob a ação de um prazer constante, você nunca vai conseguir se afastar e se tornar um ser independente. Então, mundos, quando a gente fala em mundos, em Kabbalah, a gente já falou outras vezes para vocês, mundo significa olam em hebraico, que vem da raiz de ocultação, que é alamá. Então, os mundos nada mais são do que uma ocultação necessária da ação da luz sobre esse desejo, de modo que o desejo possa se desenvolver de forma independente, certo? E também exista a capacidade de um dia retornar ao estágio inicial, que é aquela fase 3 das 3 flechas, de forma consciente, e não de forma coerciva, não de forma forçada, certo? E também que ele aprenda a receber esse prazer de forma infinita, sem anular o seu desejo, que é o que acontece conosco hoje, ok? Vamos continuar mais algumas definições. Então, quando nós falamos, né, de conceitos, né, nós vamos dar alguns conceitos que são importantes, né, nessa primeira lição. Então, luz, a gente já falou para vocês. Prazer, desejo de doar, criatura, enfim, tudo que a criatura vai receber, certo? Tudo que entrar nesse vaso, nesse cli, nessa criatura, vai ser denominado luz aqui nesse estudo da estrutura da criação. O cli, né, é o desejo de receber, o vaso, né, que existe na criatura. Mundo, a gente já falou para você, significa olam, né, que significa ocultação da luz superior. Criador, também vocês vão ouvir várias vezes a denominação de Boré, que significa Bo-Ire, venha e veja, né, em Kabbalah. Por que isso? Porque Criador só existe no momento em que eu o revelo, em que eu consigo desenvolver dentro de mim, né, um instrumento, que significa vaso de doação ou alma, em que eu consigo captar essa luz, e aí eu realmente alcanço, ou seja, eu venho, eu alcanço esse grau e vejo, eu percebo esse Criador. Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem quando os cabalistas algumas vezes dizem que o Criador não existe. Não é que ele não exista no sentido de não existir, né? Ele não existe enquanto eu não o percebi com os instrumentos, com o instrumento espiritual chamado alma, que eu desenvolvi para percebê-lo. Então, por isso que Criador, muitas vezes vocês vão ver também aqui na estrutura da criação, sendo chamado de Boré. Venha e veja, B-O-R-E. Ok? Quais são outros conceitos que nós vamos desenvolver? Vocês vão ouvir falar muito sobre luz, né, em várias denominações, não vamos falar aqui hoje, né, porque existe Oriachar, que é luz direta, Or-Roser, que é luz de retorno, Or-Pinimi, que é luz interna, Or-Makif, que é luz circundante, Or-Hassadim, luz da misericórdia, Or-Rohimá. Então, assim, tem uma série de nomes. Isso também eu gosto de tranquilizar na primeira aula, que vocês vão escutar tanto essas denominações que não precisam ficar preocupados, não precisam se torturar querendo decorar, porque isso é uma coisa que naturalmente, quando vocês chegarem lá no fim, vocês vão estar cansados de ouvir, porque a gente vai falando com calma e esmiuçando o que significa cada uma delas. Então vocês vão aprender que, apesar das várias denominações, a luz é uma só, certo? Então, por que, Marcelo, que dizem luz disso, luz daquilo? É a maneira que essa luz interage com esse vaso, certo? Então, por exemplo, se a luz
entra direto no vaso, ora Yashar. Se a luz é refletida no vaso, é uma luz refletida, luz de retorno, ora Roser. Se a luz está dentro do vaso, ora Pinimi. Se a luz está fora, ora Makif, luz circundante. Se a luz ela dá prazer, ora Rorimá, né, que é a luz da sabedoria. Se a luz corrige esse vaso, ora Hassadim, luz da misericórdia. Então, na verdade, as denominações que nós damos para a luz são de acordo com que esse vaso, essa criatura, esse desejo de receber, percebe a ação da luz sobre ele. Né? Fazendo uma comparação, é como nós vemos várias vezes na Torá se falar daqui a pouco de Deus misericordioso, Deus terrível, Deus de sabedoria, ou seja, é um só, mas é como essa criatura está percebendo a ação dessa luz, dessa luz sobre ele de maneiras diferentes, certo? Então é mais ou menos para a gente já entendendo que apesar de várias denominações de luz, é, na verdade, uma só, mas como esse vaso percebe e sente a ação dessa luz sobre si, ok? Vamos colocar mais um trechinho aqui do Baal HaSulam, também tirado da Ptirá. Então, o que o Baal HaSulam fala no item número 2 da Ptirá? Como já dissemos, o desejo de receber está incluído de forma inata no pensamento da criação, com todas as suas denominações, ao longo da grande abundância que ele havia planejado transmitir-lhes. E saiba que isso é o que discernimos como or, luz, e cli, vaso nos mundos superiores. Necessariamente, eles vêm entrelaçados e descem nível por nível, e o ponto até o qual descem os graus da luz de sua face, saindo dele, é o ponto de materialização do desejo de receber contido na sua abundância. Então, o que o Baal HaSulam, na verdade, está querendo dizer? Ele já nos traz um ensinamento muito importante, que a gente volta a lembrar aos amigos, que a Kabbalah, ela só fala daquilo que nós alcançamos, aquilo que nós conseguimos atingir a nível de correção. Então vocês vão perguntar, Marcelo, mas e a essência do Criador? Nós não comentamos na Kabbalah. Por isso que nós falamos de pensamento da criação, né, o desejo de fazer o bem às criaturas, né, de criar o desejo de receber e preenchê-lo com prazer. Porque Atzmuto, que é a essência do Criador, nós não estudamos na Kabbalah, porque não é algo que nós conseguimos atingir antes da correção. Só depois que todos nós nos corrigirmos, voltarmos, né, a conviver com a luz de forma equivalência total de forma, em adesão completa com essa luz, é que aí sim nós poderíamos começar a entender o que significa a essência do Criador. Então nós não falamos sobre isso, tá ok? E da mesma forma, os cabalistas só nos dizem isso, como falou o Baal HaSulam. Esse desejo de receber, ele vai sair desse pensamento do Criador como uma existência a partir da ausência, algo que não existia, né? Então, também, a única coisa que os cabalistas nos dizem é que ele já existia nesse Criador, né, e que ele cria esse desejo de receber e o preenche de luz. Aí, por que isso? Porque na Kabbalah a gente não entra em detalhes filosóficos, em coisas que nós não vamos conseguir realizar, alcançar. A Kabbalah, de novo, é uma ciência que nos ensina a nos corrigirmos. O que significa isso? Mudarmos a nossa intenção egoísta para uma intenção altruísta, né? Desenvolver, acima do desejo de receber, do vaso que só quer receber, um vaso de doação, uma alma, que a gente chama. E a partir dessa correção, aí sim, nós vamos começar a ter uma adesão com o Criador e aprender realmente todas essas coisas que, por enquanto, estão ocultas para nós. Ok? Bom, então, em essência, para nós seguirmos aqui nesse tema, quando nós falamos de luz e vaso, principalmente
na estrutura da criação, não existe, amigos, e esse é um conceito fundamental, ok? Não existe luz sem vaso. Não existe or, que é luz em hebraico, sem cli, que é vaso. Não há criador sem criatura, tá ok? Então, por que isso? Porque você tem que ter algo que consiga conter essa luz para você percebê-la, para você conseguir captar, para você conseguir compreender, apreender essa luz. Então, esse é um conceito fundamental na estrutura da criação, tá ok? Outra coisa, a luz na estrutura da criação, ou seja, o desenvolvimento de cima para baixo, sempre precede o vaso. Certo? Então, vem a luz, depois o vaso, vem a luz, depois o vaso. Isso é fundamental, de modo que a gente também tem esse conceito que vai ser reforçado de forma extensa. Tá ok? Bom. Então, a luz precede o vaso, e isso é importante que nós entendamos, de modo que é dessa interação entre luz e vaso que vai haver o surgimento dos mundos. Né? Então, quando a gente fala dessa interação, nós vamos aprender que é a partir do surgimento dos mundos que esse desejo de receber vai aprender como ele pode interagir com essa luz, como que ele vai receber essa luz de forma correta, quem ele é, né? Como aquele exemplo que a gente pode dar de nós em relação aos nossos pais. Nos primeiros anos de vida, nós como se fôssemos um só com nossos pais. Estamos muito próximos e dependemos totalmente deles. Não temos nenhuma independência. Toda a nossa infância e a nossa adolescência nada mais é do que o nosso desprendimento, né, dos nossos pais, de modo que nós vamos aprendendo a separar quais são os nossos desejos dos desejos dos nossos pais, né, o que significa o que meu pai quer, o que eu quero, né, o que é a influência do meu pai, o que já é algo que eu realmente desejo. Então é mais ou menos essa mesma relação que vai haver na estrutura da criação, tá ok? Então, em toda essa fase do desenvolvimento, né, esse desejo vai aprender a descobrir quem ele é, como que ele pode interagir com a luz, se ele pode receber essa luz de forma egoísta, se não pode receber, como que ele pode receber de forma altruísta, né? O quanto de luz que ele pode receber de forma altruísta e quanto ele pode receber de forma egoísta, tá? Então, aí é o que a gente vai aprender isso aí, tá ok? Vamos ver se temos algumas perguntas. A Clarice Ferrari tem uma pergunta. Marcelo, dos livros citados, existe algum em arquivo tipo PDF? Os livros de estudo têm um arquivo único que possa ser baixado para impressão? Bom, Clarice, nós, no nível intermediário, nós vamos mandando os capítulos para vocês. Por dois motivos. O primeiro, como a gente falou, é um assunto bem mais complicado. Então, a gente não gosta de mandar todo o livro como nós mandamos logo que vocês se inscreveram no Fundamental. Lembra? Vocês se inscreveram no Fundamental, as primeiras lições, nós fomos sempre mandando aquele livro Introdução à Sabedoria da Kabbalah de forma cheia, né, completa, quem quisesse imprimir, beleza. Ótimo. Né? Por quê? Porque são conceitos fundamentais, é tranquilo, os amigos podem ler, né? Mesmo que não entendam, podem ler várias vezes e retomando. Agora, a estrutura da criação é mais complexa. Se nós começarmos a mandar e mandarmos todo o livro, vocês vão se perder, certo? Porque é um assunto difícil, mesmo em se tratando deste livrinho aqui. Como a gente falou,
nós podemos, sem mentira nenhuma, que é 1/100º do Talmud Esser Sefirot, ok? Isso, eu acho que eu estou sendo generoso, eu acho que é mais ainda de 1/100º, do resumo, do resumo, do resumo, do resumo, e vocês vão se embananar. Então a gente vai mandando com calma, né? Cada lição que for dada no Chile, vocês vão receber uma partezinha do livro, de modo que a gente possa ir aprendendo com calma. A gente gosta sempre de dar o exemplo como engenharia, como qualquer coisa técnica, né? Uma linguagem técnica é uma linguagem que vocês têm que começar com calma, né? Então nós estamos estudando física, digamos. Vocês vão receber lá a primeira introdução dos elementos de física, né? E aprendendo as palavrinhas, vocês vão recebendo parte por parte, tá ok? E o segundo motivo é que esse livro, Mundos Superiores, né, nós não temos autorização para enviar todo ele. Por quê? Porque tem a questão de direitos, né, do pessoal que traduziu, né, o próprio pessoal do Bnei Baruch, mas a gente pode dar o endereço para vocês comprarem. Eu acho que quem quiser comprar todo ele vai pagar acho que $5, $10, que é um preço de custo, né, para ter ele total, certo? Isso de modo que a gente possa também, né, sustentar vários projetos que o Bnei Baruch tem a respeito de disseminação de Kabbalah. Então nós não temos como o Introdução à Sabedoria da Kabbalah, que a gente tem esse livro do Centro de Educação e a gente entrega gratuitamente todo o livro. Uma segunda pergunta da Clarice: seria interessante aprender hebraico para melhor compreensão de todos esses termos? Clarice, como eu posso dizer para ti? Sim e não. Tá? Vocês até vão ver na lição número 2, né, que a gente já traduziu, de domingo passado, o Rodolfo do Chile, ele entra bem nesse ponto, que é um ponto que a gente sempre fala para vocês. Por que sim? Sim, porque toda linguagem técnica, né, vou dar um exemplo para ti, eu sou médico, tá? E nós temos vários termos hoje em latim. E a gente aprende, não aprendemos latim, mas é importante saber o que esses termos significam na medicina, certo? Então, você não precisa estudar tudo, mas é legal você saber o que significa esses termos. Então, por um ponto é legal, é importante a gente saber, ter lá um vocabulário em torno de 100, 200 palavras no máximo, é o vocabulário que qualquer estudante de Kabbalah, de hebraico, vai aprender e ter para si. Então é importante, nesse sentido, aprender hebraico. Mas tem um problema. Se você conhece muito hebraico, principalmente se você já é alguém que fala hebraico fluentemente, você começa a confundir termos espirituais, que a Kabbalah quer falar, com o que eles representam fisicamente. Ok? Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplo para você aqui. Tá? Aqui nós temos o vaso. Tá? É um desenho bem legal aqui do vaso, que é o Kli, certo? Aqui está ele, com as luzes, os tipos de luz. E aqui é a estrutura do Partsuf espiritual. Tá? Partsuf, em hebraico, significa semblante. Tá? As partes de um Partsuf espiritual, que vocês não precisam aprender, porque nós não estamos falando disso, mas vamos pegar aqui. Nós temos 3 partes. A Rosh, Tor e Sof. E aqui o Guf. Se você não sabe hebraico, você sempre vai ficar com esses termos, o que eles significam espiritualmente. Agora, se você começa a entender hebraico, você vai ver, Rosh é cabeça. Tor é o interior ou o peito. E Sof seria o fim ou as extremidades. E Guf é o corpo. Então tem um problema, que você vai começar a materializar algo espiritual, tentando entender como cabeça, como peito, como as pernas, como o corpo físico. Então, por isso que às vezes, né, conhecer os termos, a linguagem hebraica, pode às vezes mais atrapalhar do que ajudar. Então, por isso que eu falei sim e não.
Com o tempo é bom a gente aprender, entender o que significam os termos, nessa linguagem, mas se você já conhece, pode às vezes começar a confundir, querer materializar e achar que está se tratando de algo físico, uma coisa que tem a ver com uma estrutura espiritual. Tá ok? Vamos para a próxima pergunta. O Eduardo de Três Lagoas. Se a luz é uma única coisa, posso definir que o vaso também é único? Ou para cada situação existe um vaso? O vaso é o desejo de receber, tá ok? A questão é que o desejo de receber, como a gente vai aprender nas 4 fases da luz direta, ele também possui níveis de desejo, tá ok? Então, é um grande desejo, né? E nós vamos aprender na estrutura da criação que esse desejo ele vai se desenvolver em vários tipos e vai quebrar, certo? Ele vai se despedaçar em várias partes. Então, da mesma forma, nós temos desejos diferentes, tá ok? No fim das contas, é um único desejo que vai ter intensidades e qualidades de forma diferente. A mesma coisa que a luz, ok? Então, você pode, se a gente pegar, é a mesma aquela história que a gente já falou no nível fundamental. Todos nós temos aqueles 4 níveis de desejo, certo? Os pessoais, né? Por dinheiro, fama e conhecimento, todos nós temos. Porém, em graus, quantidades e qualidades diferentes de cada um, né? Então você pode ter uma pessoa que ela tem 80% de desejo por conhecimento. Você pode pegar uma pessoa que tem 80% de desejo só de comer, né? Tem uma pessoa que tem 90% de desejo só por dinheiro. Então, no fim, é um desejo só. Tudo significa desejo, porque é a matéria da criação, em níveis, nuances diferentes. Clarice. O que são exatamente os mundos? São dimensões na existência? De novo, Clarice, mundos, nós vamos falar bem nas lições, mas mundos são ocultações da ação da luz sobre o vaso, ok? Ou um afastamento, como se nós nos afastássemos e fôssemos gradualmente sentindo cada vez menos a ação da luz. Ok? Filtros, você pode colocar como filtros, uma denominação assim. Tiago, qual é o nome do livro do intermediário? Deixa o link para quem quiser comprar. Bom, o link, amigos, é o cabalabooks.info. Deixa eu ver se eu consigo aqui para os amigos. O livro a gente colocou aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o Kabbalah Books. Já em português. Tá aqui, ó. Então, para quem... Deixa eu até colocar aqui. Então, vamos fazer uma propagandinha aqui dos amigos da tradução. Então, aqui, ó. Se vocês entrarem... nesse site aqui está o endereço cabalabooks.info/português-ebooks-s/142.htm. Tá? Aqui está ele. Então aqui vocês vão ver vários e-books, né, que podem ser baixados. Então tem aqui, é uma média de $10, né, amigos? Aí vocês vão ter o PDF. Aqui está eles, ó. Aqui está ele, ó, Mundos Superiores. Certo? Aí você pode baixar como EPUB, como Kindle, como PDF. Tá ok? Tudo a preço de custo, né? Não tem nenhum objetivo de lucrar. Tá ok? Vamos para Sandra. Vamos para a última pergunta. Então a Sandra diz o seguinte: por que o Criador não nos criou para percebê-lo? Por que precisamos trilhar um árduo caminho para atingi-lo? Bom, Sandra, na verdade, o Criador nos criou para percebê-lo, porque
A grande questão é que o Criador ele existe, ele é uma luz, a luz que preenche tudo, a ação dele está aí. A questão é que nós não conseguimos percebê-lo porque nós ainda temos o desejo de receber com a qualidade egoísta. Lembra da percepção, né, daquela aula número 2, né, sobre a percepção da realidade. Os nossos desejos egoístas, simbolizados pelos 5 sentidos, faz com que a gente só perceba tudo dentro de nós. Quando nós começarmos a perceber essa luz do Criador que está fora de nós, nós vamos percebê-lo. O que o Criador quer é que a gente perceba ele de forma consciente, ele não quer nos obrigar, né? A mesma coisa que aquela velha pergunta, né? Por que o Criador já não nos criou perfeitos, né? Porque ele não quer que a gente seja robô, né? Se a gente fosse robô, ele já criava nós perfeito e nós agindo conforme ele quer, conforme a ação da luz quer que a gente age. Né? A mesma coisa os nossos filhos, né? Nós não ensinamos eles e dizemos tudo que existe, né? Eles nascem, nós vamos criando eles, nós vamos orientando eles, mas nós queremos que eles se desenvolvam. Você não conta para o seu filho, ó, você tem 5 anos, agora eu vou dizer tudo o que vai acontecer com você até você morrer e como vai ser o desenvolvimento. Então, da mesma forma, certo? O Criador, ele nos criou, né? E nós vamos aprender que nós já entramos em contato com essa luz de forma inconsciente. Isso se transmite nas Reshimotes, nas reminiscências. O que nós temos que aprender é como refazer esse caminho que nós já percorremos de forma inconsciente. Leandro, então esses desejos são crescentes? Sim, isso aí a gente estudou no nível fundamental, né, Leandro? Lembra? Os desejos, eles são uma escadinha de aumento de qualidade e intensidade. Vamos para a última pergunta. Arildo, sabemos que esses desejos devem ser corrigidos. No auxílio para essa correção, podemos pedir ajuda ao Criador? Ele nos ajudará na correção de nossos desejos? Esse é o objetivo, Arildo. O objetivo é nós desenvolvermos, né, o pedido correto. A questão é como que nós vamos pedir, né, com quem e de que forma. É isso que nós vamos estudar nesse nível intermediário, mas principalmente no nível avançado, que é o grupo jovem, né, o grupo de novatos. Amigos, vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte, que a gente falou para vocês, o objetivo não é estudarmos somente a estrutura da criação na lição de terça-feira. Nessa segunda parte, nós vamos estudar um pouquinho, né, preparar o estudante, que somos nós, para o estudo da Kabbalah também fazendo parte da nossa vida. Tá? Então, nas primeiras classes, vamos estudar um pouquinho, né, em vários âmbitos da nossa vida, como, por exemplo, os nossos pensamentos, desejos, como a Kabbalah tem a ver com o entorno em que eu vivo, a minha família, etc, etc. E na segunda metade desse curso intermediário, nós vamos tentar, nas terças-feiras, também ampliar um pouquinho sobre como é o dia a dia de um estudante de Kabbalah. Certo? O que significa Kabbalah, o que significa ciência, como se lê corretamente um livro de Kabbalah, por que nós usamos workshop, que nós já utilizamos no nível fundamental e vamos utilizar também no nível intermediário, por que é importante o livro do Zohar, etc, etc. Tá ok? Então hoje nós não temos muito tempo, temos meia hora, nós vamos nessa segunda metade da lição de terça-feira ao vivo, nós vamos falar um pouquinho sobre desejo, que nada mais é do que o vaso, né? Nós falamos hoje bastante de vaso, de Kli, né? O que afinal é essa matéria da criação. Porque se nós somos desejo de receber, se nós somos criatura, se tudo que nós percebemos é matéria, né? Qual é a matéria propriamente da criação? É o desejo de receber. Então vamos falar um pouquinho mais aqui nessa segunda metade sobre o desejo de receber, tá ok? Nisso nós vamos também usar um pouquinho de um artigo do Shamat, né? Para quem ainda não lembra, né? Vamos ver se eu tenho aqui o Shamat para mostrar para os amigos. Aqui está ele. Então, o Shamat, né, que significa eu ouvi em hebraico, ele é o livro, né, que são anotações do Rabash
né, que é o filho do Baal HaSulam, o Baruch HaShilag, filho do Yehuda HaShilag, que é o Baal HaSulam. Então o Rabash, primogênito e discípulo, né, do Baal HaSulam, anotou vários ensinamentos práticos sobre a Kabbalah na vida diária, na prática, e escreveu esse livreto, né, que depois foi publicado com o nome de Shamat. Então nós vamos usar alguns pontos, né, vamos ler alguns extratos do Shamat número 153, certo? Que nada mais é do que o artigo "O pensamento é resultado do desejo". Porque nessa segunda metade, nessa meia hora que nós temos, vamos tentar falar um pouquinho sobre desejo e fazer um workshop com os amigos. Vamos tentar fazer com que os amigos possam responder e também participarem ativamente da lição. Tá ok? Bom, vamos começar com um pequeno clipe. Eu vou colocar um clipe aqui para os amigos, bem curtinho, 2 minutos, sobre a questão do desejo. Você falava que temos que aceitar todas as formas de revelação do desejo de receber. A intenção está somente no grupo? Ou com respeito ao que vejo na vida, ou que não tem a ver com as pessoas que estudam aqui, que se esforçam? E por isso tenho que perdoar. Diz o Rav. A pessoa que entende que toda a criação é desejo de receber, e que não há mais o que fazer exceto dar forma ao desejo de receber, formas mais avançadas, próximas da luz do Criador. Então, essa pessoa nunca, não sei como dizer, ela nunca se opõe às formas que vê. As aceita como dados a serem trabalhados. São dados com os quais tem que trabalhar, que não são agradáveis, não são lindos. Tem estes casos em que vem matar você e você tem que matá-los antes. Mas a nossa razão não tem a ver com o fenômeno do desejo de receber geral, que assim 7 bilhões de pessoas se comportam entre si e desta forma se apresentam diante de mim através da força superior. Quem é o diretor? Bom, então aqui o Rav falou mais ou menos do que a gente falou até aqui, né? Que se o desejo de receber, se o clique nós falamos é a matéria da criação, nós temos que entender como é que as coisas funcionam, ok? Então vamos lembrar também para os amigos que são novatos aqui na lição, e mesmo os antigos, a ferramenta do workshop, né? O workshop ou oficina, como os amigos quiserem denominar, é a ferramenta que a gente utiliza de modo a alcançar uma conexão maior entre nós, né, que estamos participando da lição, e principalmente extrairmos um conceito através do consenso entre os amigos. Diferente da materialidade, os workshops na Kabbalah não têm o objetivo de discussão, de confronto, de contrapor, de negar um amigo, mas sim de construirmos juntos um conceito, ok? E extrairmos isso de um consenso entre todos os amigos. Então vamos colocar aqui. As regras do workshop. Primeira regra: todos nós somos iguais e muito importantes. Então ninguém é mais importante que o outro aqui que participa do workshop. Sempre que nós falamos a regra número 2, nós só acrescentamos e não nos contradizemos. Ou seja, mesmo que um amigo daqui a pouco fale algo que para mim pareça absurda, eu só vou acrescentar a minha opinião, mas não vou dizer, ó, eu não concordo com fulano, acho que ele está errado. Por quê? Porque o objetivo é nós criarmos um consenso.
3, nós sempre falamos de forma breve, ninguém aqui vai dar uma aula, né? E a gente fala de coração, aquilo que a gente está sentindo, né? Mesmo que daqui a pouco possa parecer um absurdo. E o 4 é que todos nós prestamos atenção no amigo que está falando, tá ok? Então vamos começar lendo um pouquinho sobre o chamate 153, né? De novo, o título é o pensamento é resultado do desejo. Por que é importante esse chamate, amigos? Porque nós vamos começar a entender que na base de tudo que nós fazemos, agimos, pensamos, está o desejo de receber, certo? Por isso que a Kabbalah diz, o pensamento é resultado do desejo de receber. Né? Lembra que a gente já falou isso no nível fundamental. Será que eu penso e depois eu desejo? Não, na Kabbalah é o contrário. Você deseja e esse desejo te obriga a pensar, que te obriga a agir. E é isso que a gente vai ler nesse texto. Então começa assim, o Baruch Sulam começa dessa maneira. Um pensamento é o resultado de um desejo. Uma pessoa pensa no que ela deseja e não pensa no que não deseja. Por exemplo, uma pessoa nunca pensa no dia de sua morte. Pelo contrário, sempre contempla a sua eternidade, pois é isso que ela quer. Dessa forma, sempre pensamos no que é desejável para nós. Ok? Então, vou ler de novo aqui para os amigos. Um pensamento é o resultado de um desejo. Uma pessoa pensa no que deseja e não pensa no que não deseja. Por exemplo, uma pessoa nunca pensa no dia de sua morte. Pelo contrário, sempre contempla sua eternidade, pois é isso que ela quer. Dessa forma, sempre pensamos no que é desejável para nós. Então eu vou colocar a primeira pergunta para nós já irmos discutindo. Nós temos 25, 26 amigos, vamos com calma, tá ok? E vamos tentar responder usando as regras do workshop. Então eu quero que os amigos, eu vou chamando cada um, responda a primeira pergunta. Qual é o meu desejo mais significativo? O que é mais importante para mim na vida? De novo, amigos, de forma tranquila, breve, né? Vamos começar, não está um pouco em ordem alfabética, é como o Zoom pega os amigos. Então nós vamos começar com a Ruth, que é a primeira aqui que aparece para mim. 3 Brasil, Ruth. Por favor, Ruth. 3 Brasil. Pois é, qual é o meu desejo mais significativo? O que é mais importante para mim na vida? Ô, perguntinha difícil, viu? Eu acho que o mais importante para mim é chegar a entender o que é o Criador. E até hoje eu fui no caminho de entender a criatura, né? Então, eu vou para lá e para cá. Criador, criatura, criatura, criador. Eu acho que é isso. Falei. Obrigado, Ruth. Andréa Moraes. Lembrem, amigos, quem não puder falar, pode escrever, e quem não quiser, só passar, sem problemas. Está me ouvindo? Bom, o meu maior desejo é alcançar essa luz, né? A unidade com o Criador. É isso aí. O meu desejo é retomar a unidade com o Criador. Ok. Obrigado, Andréa. Arildo Almeida. Pode falar, Arildo. Não estamos conseguindo te escutar.
pode tentar escrever, tá, Arildo? Porque o microfone não tá saindo som. Vamos passar para Adriana, Distrito Federal. A Adriana escreveu aqui, vou ler para os amigos. Antes haviam muitos desejos vazios. Agora na Kabbalah, o desejo único e verdadeiro é alcançar similaridade de forma com o Criador. Estar em adesão com Ele. Desejar estar em conexão com o próximo, que é o Criador para mim. Vamos para o próximo. Carlos Wallace. Vai perguntar a você também. Pode falar, Carlos. Bom, Carlos passou então. Vamos ler então da Clarice, depois nós passamos para a segunda, continuando o texto, tá ok? Então a Clarice escreveu aqui em cima: meu desejo mais significativo é ter saúde, entendimento e sabedoria para estudar e tentar entender o Criador. Me aproximar do Criador com o desejo correto ou corrigido. Bom, amigos, então essa na primeira parte, né, desse texto, né, o Baal Sulam já está nos dando a ideia, né, que sempre em nós, no princípio de tudo, surge um desejo, certo? O desejo é o princípio de tudo, como nós somos criaturas. E quando esse desejo desperta, nós começamos a ter a necessidade de algo. E a partir daí a nossa mente começa a agir e faz com que a gente comece a compreender, ajuda a gente a compreender o que nós queremos, né? Como nós queremos preencher, realizar, satisfazer esse desejo. Tá ok? De forma equivocada, nós, né, como a ciência nos ensina, a gente sempre tende a medir a nós e os outros com o intelecto. Mas a gente vai aprender na Kabbalah que o intelecto serve o desejo. Então, por mais que possa parecer que não é assim, nós temos que, num primeiro momento, né, ter isso como digamos assim, algo que os cabalistas nos ensinam, tá ok? E com o passar dos anos e do nosso desenvolvimento espiritual, a gente vai aprender que mais do que desenvolver intelectualmente, é desenvolver o desejo correto. O que nós realmente desejamos na vida. Que é a partir daí que nós vamos dominar essa mente que a gente acha que agora nos domina. Tá ok? Bom, isso é só uma pequena... para a gente já desenvolvendo com os amigos a respeito dessa primeira parte. Então, o que o Baal Sulam continua nos dizendo? Segue o Shamat 153. No entanto, existe um papel especial para o pensamento. Ou seja, o pensamento tem a sua função. Intensificar o desejo. O desejo permanece em seu lugar, não tem a força para expandir e executar sua ação. Ainda assim, por meio do que se pensa e contempla em um assunto, o desejo pede ao pensamento que lhe forneça alguns conselhos e recomendações para realizar o desejo. Desse modo, o desejo cresce, se expande e executa o seu real trabalho. Então, o Baal Sulam já está nos dizendo que, se o pensamento existe, ele também tem uma função. Né? Ele não é desprezível, digamos assim. Ele tem a função de quê? De expandir e realizar, satisfazer esse desejo que eu tenho. Então, a próxima pergunta, vamos colocar aqui. Como que eu posso dominar meus pensamentos e desejos? De que forma? Lógico, né, amigos? Isso aqui é um workshop, a gente está
trazendo, lembre, vocês já são do nível intermediário, né? Vocês já estão graduados no fundamental. Então, podem falar, não tenham medo aqui, todos nós estamos aprendendo. Vamos começar com o Clebson. Agora pegou como dominar o pensamento, né? É complicado, não teria uma resposta assim de pronto, mas eu acho que a gente estudando, vendo, existe, acho que é a maneira de você ir completando completando os seus desejos ali com estudo, você vai preenchendo os seus pensamentos e tentando guiar ele. Eu acredito que seja assim, uma leitura, você pode desviar ali eu acho que é isso. Não... Obrigado, Clebson. Eduardo, de Três Lagoas. Boa noite. Estão me ouvindo? Bom, eu acredito que o desejo, o pensamento, o desejo vem antes do pensamento. A dúvida é como fazer o pensamento, por exemplo, se for um desejo bom, que a gente considera bom, o pensamento vai lá e executa. Se o desejo for mal, o pensamento tenta convencer o desejo que não pode ser feito, ou vai prejudicar uma pessoa, ou vai se prejudicar. Então, o argumento ainda equivocado ou egoísta que tenta convencer aquele pensamento, aquele desejo que não é correto. Aí que vale aquele cálculo que eu já li alguns livros do Michael Lightman, do Dr. Michael Lightman. Ele fala sobre aquela conta, a medida do prazer e a medida do sofrimento. Então, eu acho que essa conta que a gente faz, mesmo no inconsciente nosso, que mede se vale a pena executar o desejo ou não. É isso que eu penso. Obrigado, Eduardo. Érica. Oi, tá me ouvindo? Eu passo. Essa eu passo. Obrigado, Érica. Leandro. Leandro Justo. Eu acho que realmente é através de estudos, né? Através dos estudos, nós vamos conseguir alinhar todos os nossos pensamentos e desejos. É isso, obrigado. Obrigado, Leandro. Marcela Leão. Eu passo a pergunta. Obrigado, Marcela. Maria Lúcia. Realmente uma atividade dificílima. Porém, na Cabala, eu vejo alguns recursos. Eu tenho um mestre espiritual, que é o Rav Lightman. Eu tenho os livros, eu posso estudar, eu posso ouvir, eu tenho os grupos. Quer dizer, então, eu vejo o seguinte, eu não posso ficar sozinha, porque sozinha eu não dou conta. Mas eu tenho todo esse aparato me ajudando. Por isso que eu acredito que eu vou conseguir. Obrigado, Maria Lúcia. A Maria Luísa escreveu aqui, que seria a próxima. Vigiando e estudando, entre parênteses, orando. Vamos para a próxima, a Mariana, depois nós vamos para a próxima pergunta. Bom, a Mariana escreveu aqui também. Procurando estudos edificantes, preenchendo nossos desejos primitivos por desejos que nos elevem e que nos aproximem do Criador. Só para a gente, né, hoje é o primeiro workshop, a gente está dando alguns pitacos no sentido sempre de também participar do workshop. Desejos, como os desejos eles estão acima, são eles que controlam o pensamento, nós temos que aprender a desenvolver desejos que realmente nos levem a
nos desenvolver espiritualmente. E a Kabbalah nos ensina que nós não temos como acabar com o desejo, né? Então nós nunca vamos ensinar vocês para vocês destruírem um desejo, acabar, aniquilar, porque isso é impossível, ele é a matéria da criação. E um desejo só pode ser, né, digamos assim, anulado por um superior a ele. Então o que a gente aprende é desenvolver desejos de maior qualidade, certo? Seria uma maneira da gente, né, digamos assim, com a ajuda do ambiente, a gente sabe que isso é fundamental, porque nossos desejos sempre são influenciados por o ambiente onde nós estamos. Vamos continuar então a leitura. Então vamos para a última parte aqui. O Baal HaSulam continua dizendo o seguinte: acontece que o pensamento serve o desejo. E o desejo é o eu da pessoa. Agora existe um grande eu ou um pequeno eu. O grande eu domina os seus pequenos. Aquele que tem um pequeno eu e não tem o domínio absoluto, se aconselha ampliar o eu através da persistência no pensamento do desejo, já que o pensamento cresce na medida em que se pensa nele. E assim podemos dizer que na sua lei medita de dia e de noite, pois ao persistir nele, alcança um grande eu até que se torne o governante real. Bom, lógico, aqui a gente está usando esse de forma para os amigos já terem um contato com o Shamat, né, uma linguagem difícil, mas a gente já nos dá alguns auxílios. Vamos para a última pergunta, temos poucos minutos, vamos tentar passar o máximo possível para os amigos. Então a próxima pergunta é a seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Como desenvolver pensamentos que nos promovam a espiritualidade? Como alcançar o que tanto desejamos? Certo? Então, se nós estamos tentando buscar esse grande desejo, que é um desejo maior do que aqueles todos que a gente tem, lembra que o quinto desejo é pela espiritualidade. É o ponto do coração, é o superior a todos. Como é que eu vou desenvolver pensamentos que promovam essa espiritualidade? Para ampliar esse ponto no coração, porque ele é pequenininho, em comparação com todos os outros desejos que eu tenho. Vamos com a Neuza Santoro. Boa noite, amigo. Então, né, no que eu entendo, uma forma de a gente promover a espiritualidade é através do desejo, né, de concretizar esse plano da criação, né, que é a gente, a cada dia, permitir que essa luz, né, que nos circunda, realmente venha a fazer parte da nossa vida diária. Aí, dessa maneira, eu acredito que nós poderemos, né, promover a nossa espiritualidade, através da prática, né? Então, o desejo, ele é importante, porque quando eu desejo e quando eu sinto, de fato, que é real esse estado que eu desejo, então eu venho a concretizá-lo na minha vida. Eu entendo dessa forma. Obrigado, Neuza. Paulo Correia. Boa noite, está escutando? Ouve? Beleza. Bom, o que eu entendo justamente nesse caminho da promoção da espiritualidade e alcançar justamente a disciplina e a prática. Porque a partir do momento que você cria dentro de você uma disciplina, ou seja, você está estudando, você está se dedicando, mudando o teu conceito até de falar, de agir, você também praticando isso daí, você envolve todas as pessoas que estão ao teu redor. E, obviamente, você não somente se eleva, mas também ajuda a com que essas pessoas também alcancem esse mesmo tipo de nível, digamos assim, e, obviamente, como foi dito desde o começo, o próprio grupo começa a se formar numa nova linguagem, abandonando, digamos assim, uma linguagem mundana, para entrar num novo universo, que justamente o quê? Ativar cada vez mais forte o ponto no coração. Obrigado, Paulo. Vamos para a última aqui, a Roberta. Depois nós vamos ter vários workshops, todos os amigos vão poder falar, tá ok? Já estamos próximos das 10h30. Roberta.
A Roberta colocou, estudando e praticando. Bom, amigos, então, na verdade, o principal que a gente quer refletir aqui a gente teve meia hora, mas o importante é a gente sair com esses ensinamentos, né, que a Kabbalah e o Baruch Sulam e a gente quer trazer para vocês, além do estudo da estrutura da criação. Então, o que a Kabbalah nos ensina é que quanto maior a intensidade do desejo, do pensamento, perdão, talvez maior vai ser o desejo, que é como o Baruch Sulam ensinou. O desejo faz com que nós tenhamos o pensamento. Mas há uma retroalimentação em que esse pensamento vai fazer com que o meu desejo também se expanda. Então, nenhum deles deixa de ter importância, né? Os dois são importantes. É importante nós aprendermos e começarmos a verificar os nossos pensamentos, certo? Sabermos o que nós realmente desejamos e termos essa consciência da intensidade dos desejos que nós temos, mas também é importante o intelecto, o pensamento, que ele vai fazer com que, após essa classificação que nós vamos aprender na Kabbalah dos nossos desejos, nós dirigirmos, catalogarmos, pesarmos e ampliarmos todos esses sentimentos provocados pelos desejos. Então, nós sempre vamos nos desenvolver através desse conjunto, né, dessa dupla desejo-pensamento. Isso é importante e esse é o fundamental, né, que a gente queria que os amigos aí saíssem aqui desse workshop de hoje. Tá ok? Nós vamos tentar enviar junto para os amigos, pelo e-mail, o Shamat 153, para que vocês possam dar uma lida com calma nele. Tá bom, amigos? Lembrem-se, estrutura da criação semana que vem, aí nós vamos entrar de cabeça na estrutura da criação. Obrigado a todos, uma boa noite, nos vemos semana que vem. Até mais, amigos.